E nem pentei o cabelo, não estou chique igual o Andrei hoje. Boa tarde para vocês, moçoilos e moçoilas, meninos e meninas, muchachos e muchachas, pessoas legais. E Duda, vamos lá. Pessoal, vamos dar continuidade. Mas antes de eu dar continuidade, tem algum exercício do Moodle que vocês querem que eu comece resolvendo aí para vocês deram a empacada? Tem algum deles? Nenhum? Então todo mundo precisa nem fazer prova, todo mundo vai tirar 10. Você não está com dúvida nenhuma? Nem precisa, né? Bom, se não tem dúvida, vamos lá. Tiro depois. Pessoal, vamos começar a aprofundar um pouquinho os conceitos de movimento circular? Fazer uma parte... todo mundo aqui, eu sei que GA não é o forte de ninguém, mas cálculo 1, vocês devem ter passado, né? Espero que sim. Tá, então vamos falar de cálculo. Vamos falar de física, não vamos falar de cálculo hoje. Lá em cálculo, quando você entra na faculdade, em que momento que você sente... Eu até falo pro pessoal da física que é bom a gente mudar o curso de física, porque o cara entra na faculdade porque ele tem aquela ideia que ele vai fazer um curso difícil. E ele quer chegar em casa com o caderno, com aquelas contas difíceis pra caramba, impressionar a família naquele churrasco de domingo. Tá toda a família, aquele primo que tá fazendo a faculdade bosta. Aí você solta teu caderno aberto lá, negócio que você não entende nada. Aí um primo olha o caderno e fala, nossa, esse aqui não é, esse é só uma introduçãozinha, só. Tranquilinho. E aí na física não acontece isso porque o primeiro semestre da física é basicamente uma revisão do ensino médio, excetuando a disciplina de geometria analítica. Tá? Excetuando geometria analítica, qual é o primeiro conteúdo que você vê que você fala, cara, eu tô na faculdade, o negócio é brabo, e outra, eu nunca vou entender isso. Qual que é o primeiro? Eu sei que tem quase todos, mas qual que é o primeiro? Então, mas qual conteúdo de cálculo que você bate o olho e você fala, cara, isso é difícil pra caramba? Limite. Não, vocês ainda não viram. O primeiro. Primeira coisa que vocês veem é limite, né? E aí vem o professor e fala, lá tem um limite que ele é muito especial. Limite, quando x tende a zero, do seno de x sobre x. Lembram disso? Ele até... Quem que deu cálculo para vocês? O Éder. Com certeza ele colocou isso aqui, ó. O limite fundamental. E aí eu vou brincar com esse limite aqui com vocês um pouquinho. E eles vão falar, mas o que isso tem a ver com a aula de física? Vocês vão ver já já. Tá? O limite fundamental, eu não sei se vocês se lembram, mas ele diz o seguinte, ó. Limite quando x tende a zero do que do seno de x sobre x. Ok? Alguém lembra o resultado? É 1. Não. Alguém lembra? Pode ser 1. Alguém tem outro palpite? Vocês conseguem... eu estou perguntando, eu preciso de resposta. Vocês conseguem entender exatamente o que está sendo perguntado quando eu coloco aquilo ali? Quando eu coloco isso daqui, eu estou falando o seguinte, olha, imagine que x é um número muito pequeno. Imaginou? Se x é muito pequeno, essa conta aqui, ó, seno de x sobre seno de x, fica muito perto de quanto? Pode ser. O Arthur vai avançar. Se x é muito pequeno, o denominador diminui, então a fração aumenta. Então isso daqui tende a ficar muito grande. E aí quando a coisa fica muito grande, você fala que tende ao infinito. Tudo bem? Só que quando x é muito pequeno, o seno de x também pode ser muito pequeno. Quando a gente trata de coisas ou muito grandes ou muito pequenas, a nossa intuição, ela não dá conta de compreender bem essas coisas.
Vocês querem ver que eu vou dar um exemplo para vocês, como que a sua intuição, ela dá uma bugada quando você começa a pensar em coisas muito grandes. Números naturais. Vocês sabem quais são os números naturais? Números naturais são aqueles números que você usa para contagem. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Quantos números naturais existem? Infinitos. Não, você está confundindo com algarismo. Números naturais existem infinitos. Quantos números pares existem? Existem infinitos números pares. Qual que tem mais? Tem mais números pares ou mais números naturais? Hã? É bem intuitivo imaginar que tem mais número natural do que número par, né? Por quê? Aliás, é intuitivo você imaginar que tem o dobro de números naturais e números pares. Sabe quantos tem? Exatamente o mesmo tanto. Você fica, mas como que tem o mesmo tanto? Como é que você faz para contar? Por exemplo, ó. Como é que você faz para contar quantos quadradinhos tem ali? Você não percebe, mas o que você faz é o seguinte. Você vem aqui para um conjunto e coloca 5 números. Então, para cada quadradinho, você associa um número. Você não percebe isso, mas o que você faz é isso. 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso que você faz? E aí, como você vê, sobrou alguém aqui nesse conjunto? Sobrou alguém aqui nesse conjunto? Então, o número de elementos desse conjunto e o número de elementos desse conjunto são iguais. É assim que você faz um sistema de contagem. Você apenas não percebe. Por exemplo, eu vou contar quantos alunos tem. 1, 2, 3, 4. Eu vou apontando, tá? Agora, imagine que você queira contar quantos números pares tem. Aqui você vai ter que pôr os números pares, né? Vamos lá, começa com os números pares. 2, 4, 6. Vai embora. Bom, eu vou utilizar os números naturais para contar, não vou? 1, 2, 3, 4, blá, blá, blá. Como é que você vai contar? Você vai ligar esse nesse, esse nesse, esse nesse, esse nesse. Percebe que cada número natural vai estar associado a exatamente um único número par? Então, o mesmo número de elementos que tiver nesse conjunto é igual ao número de elementos que tem nesse conjunto. É bem contraintuitivo, né? Certo? Então, quando a gente trata de números muito grandes, agora, por exemplo, não estou falando de números naturais. Entre 0 e 1, quantos números existem? Infinitos. Esse infinito entre 0 e 1 é maior ou menor que o infinito que tem os números naturais? Infinitamente maior. Você não consegue fazer uma contagem. Se eu tentar colocar todos os números aqui, ó, entre 0 e 1, você não consegue fazer uma contagem. Porque você fala, o 1 vai no 0. O 2 vai em qual? Qual que é o primeiro número depois do 0? É o 0,001? Ou tem menor que ele? Tem menor. Perceberam? Entendeu? Então você não consegue fazer uma contagem. Isso indica que o lado de cá tem muito mais. Então é um infinitão contra o infinitinho. Existem tamanhos de infinitos. Do mesmo jeito que existem tamanhos de coisas infinitamente grandes, existem tamanhos de coisas infinitamente pequenas. E esse é uma das coisas que a gente faz na física. Quando você está calculando derivada, no fundo você está calculando a divisão entre coisas que são infinitamente pequenas. Certo? Você está fazendo isso, está pegando uma coisa... E para fazer derivada eu preciso desse limite. Então eu estou imaginando que o x é muito pequeno. Quer ver? Eu vou fazer uma divisão entre dois números muito pequenos. Vamos ver? 0,0002. Dividido por 0,0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Estou dividindo dois números infinitamente pequenos. Quanto que deu aquela divisão? 2. Certo? Bom, mas... E agora? Deu um número que é o quê?
Não, vamos contar? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aqui 10, 20, 30, 40, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, deu 2 bilhões. Então percebeu que eu peguei um número muito, muito, muito pequeno, dividi por um outro número muito, 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 muito pequeno, e deu um número que é muito, muito, muito grande. Tem como eu fazer um número muito, 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 muito pequeno, dividido por outro número muito, 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 muito pequeno, e dar um número muito, 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 muito pequeno? Tem. Fazendo como? O de cima ser bem menor que o de baixo. Então, quando você está calculando o limite, e são só esses limites aqui que realmente interessam, você está tentando analisar esse comportamento. Tudo bem? Como que essas coisas acontecem? Estão entendendo? É isso que você está analisando. Uma maneira de fazer é aquilo que vocês fazem, vocês fizeram a vida toda em cálculo. Ficar fazendo as contas. Certo? Usar álgebra. Outra maneira que é muito mais prático, se eu desse um curso de cálculo eu ia fazer, sabe qual que é? Cara, monta uma tabela e faz as contas. Muito mais simples. Calculadora na mão aí, todo mundo. Pode ser do celular, coloca no modo científico. Não sei se eu já fiz isso daqui com vocês, se já fiz, se lasque. X, seno de X, aqui, seno de X sobre X. Tá certo? Eu quero calcular o limite do seno de X sobre X, mas quando X é muito, 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 muito pequeno. Lucas, vamos escolher um número muito, 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 muito pequeno? 0,01. Escolhemos. Por favor, calculem aí o seno de 0,001. Quanto deu? Falei, não, 0,01, perdão. Vezes 10A? Então, peraí. 7, 4, 5, mais um só. 3. Isso aqui continua. Vezes 10 a menos 4, ó. Menos 1. Menos 1. Eu vou melhorar. Não coube. É isso que eu quero colocar. Tudo bem? Ó, peraí. O 1 tá aqui. 1, ó. Então vamos lá. Ó, como que eu coloco? Ó, tá 1, não é? 10 a menos 1. 10 menos 2. 10 menos 3. 10 menos 4. E aí é 1 o quê? 7, 4, 5, 3. Ok? O teu deu quanto? Vamos ver. Vamos ver, às vezes eu errei. Isso aqui é 10 a 0. 10 menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3, 10 menos 4. Tá certo. Você fez seno 0,01? Eu também acho que tá certo. Ah, obrigado por atrapalhar a aula. Vamos lá. Aí agora eu vou fazer a divisão. Quando eu fizer a divisão, olha só, eu estou um número muito, muito, muito pequeno, dividido por outro número muito, muito pequeno. Tá vendo? Perceberam? Quanto que vai dar? Dividir por 0,01 é basicamente andar duas casas, né? Vai dar 0,0174, segue. Tudo bem? Vai seguindo as casas aqui. Tá? Só que eu ainda não calculei o limite. Eu peguei um valor de x muito, muito pequeno. Quando eu falo isso daqui, meu povo, ó, x tendendo a 0, quer dizer que você tem que pegar o menor que for possível. Pelo menos até você identificar um padrão, uma convergência. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Vamos pegar esse daqui, por exemplo. 0,123. Quanto que deu?
seno disso? 2, 3, 1 zero a mais, 1, 7, 4, 5, 3, vai embora. Com certeza esse número está mudando em casas decimais lá longe que eu não estou enxergando. Tudo bem? Só que olha que interessante, quando eu fizer a divisão, olha, cara. Certo? Olha que legal. Só mais um para fazer teste. O que vocês acham? Eu acho que a intuição de vocês já diz o que vai acontecer, né? Se eu calcular esse, eu tenho a impressão que aqui só vai aumentar um zero. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 7, 4, 5, 3. Acho que é mais fácil calcular limite assim, né? Com tabelinha, né? E aí, quando eu fizer a divisão, 4, 5, 3. De acordo? Tudo bem? Todo mundo percebeu? Bom, esse é o resultado. Então, qual é o limite? Quanto que é o limite? Quando x tende a zero, de seno de x sobre x, quanto que dá o limite? 0,017453. Então, o que o Cadmiel falou estava errado. Professor, então por que quando eu jogo na calculadora aqui dá 1? Porque a calculadora está errada. Eu sei que você não está acreditando em mim. Certo? Aliás, eu vou fazer a pergunta de outra forma. Mas, professor, eu posso até não lembrar do que o Éder falou. Mas eu tenho certeza que não era esse número monstruoso que era o limite do seno de x sobre x. Ele falou que era 1. Mas sabe qual que é a real? Sabe quanto que é o limite do seno de x sobre x? Sabe quanto? Quanto você quiser que seja. Sabe por quê? Tem uma coisa que ninguém fez na calculadora antes de calcular o limite do seno de x. Todo mundo calculou em grau. Vocês não modificaram a calculadora para trabalhar em outro sistema de unidade. Entenderam? Então, o que acontece? O que nós temos? Em graus, que é o que vocês acabaram de calcular, nós temos o seguinte: o limite quando x tende a zero. Do seno de x sobre x, quanto é que ele está dando? Ele está dando 0,01753. Tá bom. Em graus ele está dando isso. Só que o que significa medir ângulo em grau? Sabe o que significa? Bosta nenhuma. Você sabe por quê? Vamos pensar. Nós estamos na física. Na física nós queremos medir movimento. Eu vou partir de agora querer medir velocidade no movimento circular. Eu não posso trabalhar em graus. Alguém me pergunta, pelo amor de Deus, por quê? Então, deixa eu fazer de novo, para ficar bonito assim. Então, gente, eu vou trabalhar assim, isso aqui é em graus. Como eu vou trabalhar com física, em física eu não posso trabalhar a velocidade no movimento circular, então eu não posso utilizar a medida de ângulos em graus. Boa pergunta! Porque quando eu meço uma circunferência em graus, a escolha de quantos graus tem uma circunferência, ela não depende de nenhum parâmetro físico. Ela é uma escolha arbitrária. Por exemplo, quantos graus tem uma circunferência inteira? Quantos graus tem a circunferência? 360. Por quê? Porque alguém escolheu. E quando alguém escolhe que uma circunferência inteira tem 360 graus, obrigatoriamente ele está falando que meia circunferência tem quanto? 180. Um quarto de circunferência tem quanto? 90 graus. Mas eu poderia, se sou eu que vou lá o cara que vou escolher, com certeza vocês não escolheriam 360. Que valor vocês escolheriam para ser uma volta inteira na circunferência? O mais normal? 100. 100 graus. É muito mais intuitivo você usar 100 graus. Porque se você escolhe que a circunferência inteira tem 100 graus, meia circunferência tem quanto? 50. Um quarto de circunferência. Ou seja, um quarto de circunferência
25% da circunferência inteira, nada melhor que o número 25. Tudo bem? Ah, mas então por que escolheram 360? Vou dar algumas possíveis sugestões, algumas possíveis. Primeiro, quantos dias tem um ano? 365. Essa é um possível indicativo de por que escolheram 360 para aproximar do ano solar. Possível. Outra possível, eu sempre vou precisar ficar dividindo a circunferência em pequenos pedacinhos. E 360 é um número que tem muitos divisores. Então 360 é divisível por 1, é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10, por 12, por 15. Então, ele tem, por 18, ele tem muitos divisores. Então, para você pegar pequenos trechos das circunferências e ainda ter números inteiros, seria mais fácil. Então, é uma possibilidade também. Outra possibilidade é que quem estudou a circunferência primeiro foram os babilônios. E os babilônios, eu não sei se já falei isso para vocês, eles utilizavam um sistema de numeração que não era um sistema de base 10, era um sistema de base 60. Já falei isso para vocês? Não. Não? Sabem o que é um sistema de base 10? Inclusive, vou fazer uma propaganda, você que está aí também, eu vou lançar um livro até final do mês que vem, aliás, eu tenho que entregar ele quarta-feira. Nesse livro, ele chama Alfabetização Matemática. É como se fosse preparatório para concurso, mas bem longo, explicando detalhadinho todas as coisas que obrigaram vocês a aprender como regras em matemática. Uma delas é a questão do nosso sistema, que o nosso sistema é um sistema posicional de base 10. Por exemplo, quando você olha isso daqui, 2, 3, 5, que número que você lê? 235. Esse 2, nessa posição, ele está significando 2? Não. Ele está significando quanto? 200. Esse 3 está significando quanto? 30. E esse 5 está significando 5. Por que eu estou falando que esse é um sistema de base 10? Quantos códigos existem para eu fazer todos os números? 10. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu só tenho 10 códigos. Talvez porque eu só tenha 10 dedos na mão. Certo? Então esse número aqui, na realidade, ele não é 2. Ele é 2 vezes 10 ao quadrado. Esse daqui não é 3. Ele é quanto? 3 vezes 10 a 1. E esse 5 é quanto? 5 mesmo. 5 vezes 10 a 0. Entenderam por quê? Sistema de base 10. Olha a base. Base 10, potência 2. Base 10. Só que os babilônios utilizavam um sistema de base 60. Então eles tinham 60 códigos. Então esse número aqui, para um babilônio, ele ia bater o olho e ele ia fazer isso, ó. 2 vezes 60 ao quadrado, mais 3 vezes 60 elevado a 1, mais 5 vezes 60 elevado a 0. Quanto vai dar? 60 ao quadrado, 3.600. 3.600 vezes 2, 7.200. 7.200 com 180, 7.380. 7.385. Então o cara ia bater o olho aqui, como é um sistema de base 60, ele vê 7.385. Tudo bem? Então talvez esses sejam os motivos. Pra você ter uma ideia, pessoal do BSI, você sabe qual é o sistema que eles usam? Qual é a base? 2. Binário. Então você olha um número, então eu só posso usar 2 códigos. 1 e 0. Então você olha esse número aqui, por exemplo. Na base 10 ele é 110. E na base 2? Vamos calcular? Na base 2? 1 vezes 2 ao quadrado. Mais 1 vezes 2 elevado a 1. Mais 0 vezes 2 elevado a 0. Quanto que dá esse número? 6? 7? 1, 0 é 7, né? Ó, é só você ver. 4 mais 2? Ah, não. 6, né? Que ali tinha 0. 4 mais 2? 6. E esse daqui? Que número é? Esse é o 7. Certo? Então, assim, existem diversos sistemas. Bom, fechou.
Pergunta seria por que eles usam esse sistema, né? Porque em computador economiza memória. Cada coisinha desse é chamado de um bit. Cada 0 e cada 1 é um bit. Entendeu? Então ele economiza memória, você vai gastar menos do que se você utilizar um sistema de base 10, base 15. Tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte então. Então, consegui convencê-los que utilizar 360 graus, 100 graus, não seria efetivos para estudar movimento de física? Por quê? Porque um movimento de física, quando um carro dá uma volta completa, a distância que ele percorreu independe dos graus, ela é fixa. E eu quero relacionar, de alguma forma, a distância com o ângulo percorrido. Para eu relacionar a distância com o ângulo percorrido, eu não posso ter uma unidade de medida de ângulo arbitrária. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, olha, eu gostaria de um sistema para medir ângulo que fizesse com que esse limite aqui, não que ele seja esse número esquisito. Sabe quanto que eu queria que fosse aquele limite? Eu queria que aquele limite fosse 1. Tudo bem? Eu adoraria que aquele limite fosse 1. Só que para esse limite ser 1, eu até consigo forçar. Basta eu dividir desse lado por quanto para que esse limite seja 1? Por quanto que eu tenho que dividir? Por 0,01753. Só que se eu divido um lado, para manter a igualdade, o que eu tenho que fazer do outro? Eu tenho que dividir. Só que dividir o outro lado por 0, isso daí tudo, significa que eu vou pegar cada ângulo e multiplicar por isso. Pronto, moçoilos. Achei um sistema de conversão que vai sair de grau para um novo sistema. Já vou dar um nome para ele. Tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho um ângulo em grau. Vou chamar esse sistema de radiano. Eu tenho um ângulo em grau. Quero passar para radiano. Como que eu faço para passar de grau para radiano? Basta eu multiplicar por 0,01753. Nunca viram isso em lugar nenhum, né? Você sempre fazia a regrinha de 3, né? Sabe por que você fazia a regrinha de 3? Vocês são bobos. Quer ver? Vamos fazer um teste? Teste. Eu preciso da calculadora de vocês. Por favor, eu quero passar de grau para radiano. Meia volta é quantos graus? 180 graus. Então, peraí, ó. Então, eu tenho que 180 graus equivale a 180 vezes esse número esquisitão aqui, 0,01753 radianos. Faz essa conta para mim, quanto que dá 180 vezes 0,01753? Quanto que deu? Não. Ah, porque tem conta errada. Certo, está faltando 4 aqui, ó, e vocês não me avisam. Ah, obrigado. Olha que coincidência fantástica! Que coincidência fantástica! Então, 180 vezes isso deu 3,1415, que é exatamente o π. Meu santo Deus! Isso daqui é proposital, por isso que eu falei. Quanto é que dá o limite? Quanto você quiser. Se eu quisesse que o limite desse 7, era eu dividir por 7 sobre isso aqui. Ia criar um novo sistema de numeração. Tudo bem? Esse daqui é eu vou colocar aproximadamente 3,14, porque não tem arredondamento, tá? Ok? Aí você teria mais uma pergunta para fazer. Eu vou contar, já vocês perguntam, tá?
Por que isso facilita o movimento de física? Por que isso torna possível analisar o movimento circular? Então, vamos voltar? Então, gente, olha só que legal! Deu pi! Que coincidência fantástica! O que facilita o movimento de física? O que facilita o estudo da física? Porque o quê? Você que tem que perguntar. Boa pergunta! Cara, eu gosto de vocês fazem perguntas sensacionais. Hoje o pessoal da engenharia civil ficou um pouquinho enciumado. Hã? É porque a gente estava conversando, a gente estava conversando que eu não vou pegar a turma deles ano que vem, nem vocês, né? Que eu acho em parte isso bom, porque é bom vocês terem vários professores de física, para vocês não ter a minha visão só do que é física. Para você criar a sua visão, precisa ter várias opiniões. E aí eu acho a mesma coisa de cálculo, aí eu comentei que em cálculo lá é só a Bruna que pega, aí começou a conversa de que a Bruna gosta de vocês, não gosta deles, não gosta de vocês, blá blá blá, de sempre. Aí eu falei que eu gosto dele, mas que eu gosto de vocês igual. Rapaz. Aí você, então vai lá com ele, tá falando, eu vou, só acabar. Daqui a pouco. Eu falei igual. Não. Olha só a pergunta da Alice, que agora sim realmente foi uma pergunta boa. Isso que eu expliquei é só para ser o limite fundamental? Quando você está trabalhando seno, cosseno, tangente, quando você está trabalhando no contexto de cálculo, no contexto de funções, não faz sentido usar o ângulo em grau. Você precisa utilizar o ângulo nesse novo sistema de unidade. Por isso que sempre se fala, olha, o limite seno x sobre x é 1. Porque quando eu falei isso, estou utilizando um sistema de unidades que faz com que isso valha. Tá bom? Eu sei que ainda não ficou claro para você, porque vai ficar agora. Tá bom? Não ficou 100% ainda. Trabalhar para a gente agora, quando eu falar em ângulo, poucas vezes eu vou usar o nome ângulo. Até para ficar mais claro, eu vou falar arco. Vou falar medida de arco. Tudo bem? Vamos tentar entender como é que isso entra aqui, ó, na circunferência. Vamos tentar entender como é que eu consigo enxergar essas... agora eu não vou conseguir mesmo. Como é que entra essa medida, esse novo sistema na circunferência. Não, vamos fazer o seguinte, com vocês eu vou fazer um pouco mais aprofundado. Aguenta isso daqui um pouquinho, tá bom? Vamos falar. É a primeira e última vez, eu acho, que eu vou falar uma coisa que eu não vou demonstrar. Porque a demonstração disso, ela é acessível a vocês, só que eu gastaria um pouquinho mais de tempo para pouco ganho. Vamos falar de figuras semelhantes. Ó, vocês sabem o que são figuras semelhantes? Figuras semelhantes são figuras parecidas, não. Na verdade são. São figuras geométricas, são polígonos que têm os mesmos ângulos internos. Então vamos pegar assim, vocês estão muito acostumados com um triângulo semelhante, né? Você pegou ó, esse triângulo aqui, por exemplo. Ó, vou pegar um outro igualzinho. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que fazer exatamente o mesmo ângulo. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Prontinho, moções. Aqui eu tenho dois triângulos semelhantes. O que significa serem dois triângulos semelhantes? Significa que quem está no celular tem que largar o celular. Que já está me estressando. Ó. Ângulo aqui, ângulo azul, igual ângulo azul. Esse ângulo aqui igual a esse aqui. Tá? Então, se eu tenho triângulos semelhantes, aliás, isso é até uma estratégia para desenhistas. Se eu tenho triângulos semelhantes, se eu tenho qualquer figura semelhante, os lados são proporcionais. Ah, como assim se os lados são proporcionais? Por exemplo, vocês conseguem medir aqui, ó. Aqui eu tenho o lado azinho, aqui eu tenho o lado azão. Vamos medir o lado azinho? 1, 2, 3, 4. Vamos medir o lado azão?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São proporcionais? Qual a proporção de azinho para azão? Azão é 2 vezes azinho. Azão é 2 vezes azinho. Então, sabe o que é interessante? Eu posso garantir que Bzão também é 2 vezes Bzinho. É a mesma proporção em todos os lados. Isso é uma estratégia muito utilizada por desenhistas, antes da IA, antes dessas coisas. Você quadriculava alguma coisa, aí se você queria triplicar, você colocava quadrados com triplo do tamanho e ia tentando redesenhar. Então, ó, isso daqui é bem interessante. Bzão por Bzinho, que é igual Czão por Czinho. Então, de novo, não estou demonstrando, só estou contando que é assim que funciona. A demonstração vai usar um princípio que chama princípio de indução finita e usar o teorema de Tales. Ok? Por que eu estou falando isso? Vocês conseguem desenhar qualquer figura semelhante. E o que é interessante? O que é interessante para nós é que não existem 2 figuras mais semelhantes do que 2 circunferências. Certo? Não existe figura mais semelhante do que 2 circunferências. Então, se eu pegar uma circunferência aqui, vamos lá. Pegar uma circunferência pequenininha, vou pegar uma circunferência grandona. Tá aqui, peguei uma pequenininha, peguei uma grandona. Mas aí você vai falar assim, professor, mas a circunferência não tem lado. Como é que eu vou comparar os lados? Dizer que um lado é maior que o outro? Como que eu vou comparar? Você não precisa comparar os lados, dá para você comparar o quê? Os raios. Aqui eu tenho um raio rim, aqui eu tenho um raio rão. Tá bom, mas eu vou comparar o raio com o quê? Por exemplo, se eu chegar à conclusão que esse raio é o dobro desse, que outra conclusão que eu posso ter? Que o comprimento dessa circunferência é o dobro dessa circunferência. Tudo bem? Ou, posso ver se vocês concordam comigo. Eu posso concluir que se eu pegar o raio grandão e dividir pelo raio pequenininho, é a mesma coisa. Se eu pegar o quê? O comprimento da circunferência grandona e dividir pelo comprimento da circunferência pequenininha. Tudo bem? Tudo bem ou não? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever que o comprimento da circunferência grandona dividido pelo raio da circunferência grandona é igual ao comprimento da circunferência pequenininha dividido pelo raio da circunferência pequenininha. Tá bom? Precisa ser o comprimento da circunferência inteira? Eu quero dizer o seguinte, vamos fazer o seguinte teste. E se eu pegasse só isso aqui, peguei esse arco aqui e eu pego o equivalente aqui. Vocês concordam que se eu pegar o comprimento amarelo e dividir pelo comprimento amarelo aqui, tem que dar a mesma coisa se eu pegar esse raio e dividir por esse raio? Vocês concordam ou não? Sim. Por quê? Porque vai ser figuras semelhantes, Você fecha aqui, Lucas, você que aparentemente não concordou, você fechou aqui. São figuras semelhantes que têm o quê? Mesmo ângulo. Certo? Tudo bem? Então é isso que eu vou definir como ângulo. O que eu vou definir como ângulo? Isso o quê? O comprimento dividido pelo raio. Tudo bem? Então, o ângulo de alguma coisa é o comprimento dividido pelo raio. Esse é o significado de o ângulo em radianos. Tudo bem? Tudo bem ou não? Tudo bem? Tudo bem ou eu preciso aprofundar mais? Posso aprofundar um pouquinho mais, Andrei? Vai ser mais prazeroso, né? O Thiaguinho fica no ciúme quando eu brinco com o André. Thiaguinho. Oi?
Eu sei, esqueci esses vídeos. Então vou fazer melhor aqui agora, ó. Então presta atenção que eu vou definir aqui, ó. Ó, definição. E você vai ver que assim, como que isso tem tudo a ver com aquela questão que eu acabei de fazer. Ó, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, Natanael. Aqui eu tenho o raio da circunferência. Ó, aqui está o raio. Eu quero uma medida para esse ângulo que eu vou chamar de θ. Então eu estou querendo dizer o seguinte, eu quero uma medida que ela represente, que eu possa utilizar na física. Então como que eu faço? Eu vou chamar inapropriadamente, o nome que eu vou pôr é inapropriado, mas eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. Então como é que eu meço uma medida para esse ângulo? Você vem, você entra num carro e você zera o contador de quilometragem e aí você mede exatamente esse comprimento aqui, ó. Certo? Uma maneira, se você não tem carro, é você enrolar um barbante, faz 2 marquinhas no barbante, corta e estica. Tudo bem? Esse você mede na régua. Então você mede o ΔS aqui, ó. É essa anotação que eu estou falando que eu sei que ela é inapropriada. Mas eu só quero lembrar que é comprimento. Tudo bem? Não? O que você não entendeu? Hã? Não. O que eu estou querendo dizer é que você tem que medir esse comprimento. Entendeu? É que eu quis dizer que se fosse muito grande, que jeito você mede comprimento? Andando no carro, você zera lá o velocímetro e o carro marca a quilometragem para você. Tudo bem? Mas entendeu como é que eu meço esse? Que eu tenho que medir esse comprimento aqui. Isso é importante. E aí o ângulo θ, aliás, vou até colocar um outro símbolo para ele. Vou chamar de Δθ. Então, isso é uma definição, gente. Eu não estou fazendo uma demonstração. Eu vou definir que o ângulo Δθ, ele é ΔS dividido pelo raio. Isso é um ângulo medido em radianos. Tudo bem? Não, esse é o θ em radianos. Não existe grau para nós mais. Porque com grau você não trabalha com física. Todo mundo entendeu? De verdade? Tá, mas eu preciso de um parâmetro. Primeiro, perceba o seguinte, eu estou falando que o θ é medido em radiano, mas se você perceber, o que é um radiano? Não é nada. Porque se você fizer uma análise dimensional, qual vai ser a unidade de Δθ? Unidade de comprimento dividido pela unidade de raio. Qual que é a unidade de comprimento? Metro. Qual que é a unidade de raio? Metro dividido por metro? Nada. Então, o ângulo medido em radiano, na realidade, não faz... A gente só fala a palavra radiano para lembrar que eu estou medindo o ângulo. Por exemplo, o que significa eu falar assim, olha, eu medi um ângulo ali, o ângulo vale 2. O que vocês entendem? O que vocês entendem que o ângulo vale 2? Não, não é grau. Esquece grau. Tá, você entende que é 2 radianos, mas o que significa? Se eu pedir para você ver, ó, vai ali na lousa para mim, vamos fazer o desafio. Desafio. Liberado da prova quem for ali na lousa e marcar exatamente quanto que dá 2 radianos. Partindo daqui. Não, você está chutando, pensa. Parte dali, ou então me dá uma estratégia, como é que eu desenho 2 radianos? Vamos lá. Se você não consegue isso, quer dizer que você ainda não entendeu o que eu quis dizer. Não é fazer um ângulo 90 graus. Gente, desenha 2 radianos. 2. Eu quero um ângulo 2. Qualquer ângulo é 2. Aí, lembra, eu tenho que fazer jus com a física.
Sim, é isso. Aliás, você não está falando nenhuma coisa super inteligente. Isso significa que vocês que não pensaram nisso... Dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha só o que o Pedro falou aqui. Vou valorizar, Pedro. Que super inteligente que o Pedro falou. Se eu estou dizendo que o ângulo é 2, igual, eu estou dizendo que o comprimento dividido pelo raio tem que dar 2. Perfeito. Nossa, agora sim veio uma coisa sensacional. O Pedro concluiu que se é 2, é delta S. Agora, olha a conclusão da Bárbara. Que delta S é 2 vezes o raio. Não, mas tá certo, eu tô zoando, mas tá certo, vocês estão certos, eu não tô... É mais para deixar mais interessante para quem não tá entendendo nada. O legal é que quem não entende nada acha que quem tá falando essas coisas realmente é burro. Aí, pronto. Olha que maneira que você faria. Pega um barbante. Pegou um barbante? Vamos pegar um barbante? Presta a tua corrente. Vamos lá. Abre ela, por favor. Olha só, vamos lá. Olha aqui. Vou desenhar 2 radianos. Aqui tem uma corrente. Vem aqui, ó. Nossa. Aqui eu tinha uma corrente. Ó, mediu o tamanho do raio. Ó, tá aqui. Aí agora eu tento encaixar ele aqui certinho, ó. Ó, peguei aqui, ó, tá aqui. Eu vou encaixando, para ficar bonitinho. Pronto. Se eu parar aqui, quanto que eu tenho? 1 radiano. Certo? Então aqui eu tenho 1 radiano. Deixa eu ver. Aí eu tenho que pegar mais um, né? Vocês estão vendo que é um instrumento extremamente preciso, né? Certo? Obrigado, Lucas. Olha, temos ali um medidor de ângulos. Entenderam o significado que é 2 radianos? Tudo bem? Embora eu acho que eu fiz uma medida bem errada, viu? Não, nem tanto. Nem tanto. Não, você não mediu? Não, mas eu falei que eu queria que montasse lá na lousa. Certo? Mas entenderam? Entenderam o processo, o que significa 1 radiano, 2 radianos? Mas agora eu queria saber o seguinte. Para eu fazer tudo isso, para eu poder conseguir fazer contas com isso, eu preciso saber quanto tem uma volta inteira. Para eu ver quanto tem uma volta inteira, o que eu precisaria? Medir o comprimento de uma volta inteira e dividir pelo raio. Tudo bem? Entendido aí, Natal? Perfeito? Show de bola. Cara, que legal. Mas, vocês sabem quanto que é o comprimento de uma volta inteira? Arquimedes já sabia. Porque o que o Arquimedes fez? Cara, é um negócio absurdo que o Arquimedes fez. Para tentar determinar o comprimento de circunferência, é simples. Você pode enrolar um barbante em torno dela, cortar e abrir. Mas ele precisava de uma expressão matemática. Então, o que ele fazia? Ele ia colocando polígonos inscritos. Depois eu vou fazer uma continha aqui para vocês, para mostrar como que a gente chega nisso. Ele ia colocando polígonos. E aí ele media o comprimento, o perímetro desses polígonos, ia medindo um por um, e aí aumentando o número de lados do polígono. E vendo para quanto ia. Tá? E o Arquimedes chegou nisso aqui, ó. Comprimento de uma circunferência. Olha o que o Arquimedes chegou. Que o comprimento total de uma circunferência, é meio óbvio para vocês que o comprimento da circunferência deve depender do raio? Que quanto maior o raio, maior é o comprimento da circunferência? Tá. Então ele chegou, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Π é um número, tá? É só o símbolo para pôr aqui. Olha, aquele número que a gente acabou de ver. Que coincidência fantástica.
Aquele número que a gente acabou de ver, que ele representaria meia circunferência, que o limite naquele sistema de unidades faz com que o limite sendo x sobre x dá 1, ele também aparece no comprimento da circunferência. Só que aí vem o mais legal. Se eu pegar o comprimento das... Vê se vocês concordam comigo. Se eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo raio, eu vou ter o quê? O ângulo total de uma circunferência inteira. Entenderam? Então, quanto que dá o ângulo total de uma circunferência inteira? O comprimento da circunferência dividido pelo raio. Que dá quanto? 2π. Então, a partir de agora, nós vamos dizer que o ângulo ou o arco de uma circunferência inteira é 2π. Posso falar só 2π? Posso escrever só 2π? Pode. Pode. Se você quiser deixar claro que você está falando de arco, mas é só para deixar claro, não é uma unidade, você vai falar que o arco de uma circunferência inteira é 2π radianos. Tudo bem? E aí olha só como fica fácil. Se uma circunferência inteira tem 2π radianos, meia circunferência? Π. Certo? Um quarto de circunferência? Π dividido por 2. Entenderam? Fala. Será que teria como usar um sistema de contagem assim, que tivesse outra base, que você fazendo essa divisão ali do comprimento, por exemplo, do comprimento pelo diâmetro, já vai tirar uma coisa. Sim, já sai. Essa constante fosse... Cara, qual é a bucha? Qual é a bucha? Eu tenho que linkar isso aqui com a questão do limite. Teria como fazer isso. Agora, a outra pergunta é, isso seria útil e facilitaria os cálculos de física? Porque aqui é o seguinte, definindo o arco dessa forma, o que eu cheguei? Que meia circunferência é quanto? Π. Não, meia circunferência é π. Utilizando a questão do limite, o que eu cheguei? Que meia circunferência é quanto? Π. O que eu fiz no limite. Então, você concorda que as duas condições estão convergindo para uma coisa só? Então, é melhor eu utilizar elas. Eu poderia, não teria problema, eu definir que o arco é o comprimento dividido pelo diâmetro, sem problema. Aí uma circunferência inteira seria π, meia circunferência, sem problema nenhum. Só que eu não teria o link lá com o limite do seno de x sobre x. Trazer um sistema de unidades para o qual π seja 1, tem como também. Só que aí, para eu trabalhar com a física, também não teria problema nenhum. Só que aí, para eu trabalhar com a física, eu teria que trocar o sistema de unidades para medida de tempo e de posição, que a gente usa, em geral, metro por segundo. Então, eu teria que usar um outro sistema. Tá certo? Existem áreas na física, principalmente a área de astronomia, que eles trabalham com outros sistemas de unidade, que é justamente para tornar esses valores dessas constantes mais simples. Em relatividade, por exemplo, tem um sistema de unidade em que a velocidade da luz é 1. Tá bom? Teria como sim. As leis da física continuam as mesmas, só que em outros sistemas de unidades. Tudo bem? Perfeito? Então, o que vocês precisam é isso aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem? Que horas, fazendo um favor? 15 para as 13, é isso mesmo? Como o tempo passa, né? Quando a gente se diverte. Ainda mais aqueles que estão se divertindo no celular. Podemos voltar na aula passada? Podemos voltar? Podemos voltar? Então vamos voltar. Vamos falar, ó. Eu vou escrever curtinho aqui porque eu estou na preguiça danada. Estou com as pernas doendo. Não vejo a hora de descansar, que hoje ainda volto hoje à noite. Segunda-feira é o dia mais brabo da semana.
lá, Guilherme. Hoje faltou gente para danar de novo, né? Faltou o Miguel. O Augusto, cara. Mas depois do dia da depressão. Eu não fico triste pelo carro do Augusto ter quebrado, porque se eu na faculdade já tivesse um carro... O que que é? A autoridade que ele tem nesse carro. Ah, é? O menino usou ele a pé. O menino tira ele do carro e sai andando do carro dele e larga ele pra trás. Ó, pessoal, vamos entender o nome. Movimento significa que algo está se movendo. Circular significa que a trajetória é ao longo de uma circunferência. Uniforme significa que ele colocou o uniforme? Não. Significa que o módulo da velocidade é constante. Só que vocês não vão mais falar isso, porque vocês não estão no ensino médio. O que significa movimento circular uniforme? O módulo da velocidade não é constante? Mas tem aceleração? Tem. Por que eu garanto que tem aceleração? Porque está mudando o quê? Direção do vetor velocidade. Como é o nome dessa aceleração que só muda a direção do vetor velocidade? Aceleração centrípeta. Tudo bem? E o que acontece com essa aceleração? Ó, cá está o vetor velocidade. Cá está o vetor velocidade. Cá está o vetor aceleração centrípeta. Os dois são perpendiculares entre si. Sempre que a aceleração é perpendicular ao vetor velocidade, essa aceleração vai ser responsável por mudar apenas direção do vetor velocidade. Show de bola? Vimos na aula passada, nós vimos isso daqui, ó. E aí agora eu vou justificar melhor. Vimos que... E eu lembro que foi o Pedro que me perguntou, e eu falei assim, aguarda, Pedro, eu vou falar disso depois. O módulo de V era igual a um número que eu chamei de ômega vezes o R. Tá lembrado disso? E aí o Pedro ainda falou, professor, você ainda vai falar disso, né? Eu falei assim, vou. Chegou a hora. Pausa. Espero que hoje... Olha, a primeira pausa de hoje... hoje vocês estão... Não, mas hoje com as conclusões rápidas que vocês estão tendo, está top demais. Certo? Certo, Ian? Eu quase nunca falo com o Ian, né? É porque você está sempre aí atrás do Tiaguinho, aí eu olho, o Tiaguinho ofusca toda... Ian, da turminha ali, o único que tira a dúvida de exercício é o Ian. Eu acho que ele tira e passa para todo mundo, né? Que também não entende nada, mas tenta tirar dúvida. Pessoal, olha que negócio interessante. Eu vou utilizar... imagine que eu queira calcular o módulo da velocidade. Tá? E eu não sei o que é isso daqui. Isso aqui foi um exagero que eu fiz na aula passada. Eu quero calcular o módulo de velocidade, então eu vou procurar aqui. Porque para achar a velocidade eu vou ter que fazer ΔS por ΔT. Não vou? Então, veja se vocês concordam comigo. Ó, vou utilizar raciocínios nível Tabata, hein? ΔS é igual a R vezes Δθ. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Ah, mas aí você vai falar, professor, isso aí está mais fácil que empurrar caminhão na descida. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os dois lados da equação e vou dividir por ΔT. Divido desse lado por ΔT, divido do outro lado por ΔT. Tudo bem? Eu vou colocar a divisão só embaixo do Δθ, porque o R é constante mesmo, então pouco importa. Tudo bem? Agora, sabe o que eu vou fazer desse lado? Eu vou passar o limite
quando ΔT tende a zero. O que eu tenho que fazer do outro? Limite quando ΔT tende a zero. Olha que legal o que ficou desse lado. O que é isso? ΔF por ΔT lembra a velocidade média. No limite lembra a velocidade instantânea. Isso aqui é a definição de velocidade instantânea. Derivado da posição. Então o que eu chego? Que velocidade é igual. Ou R é constante, ele sai fora do limite. R vezes limite. Quando ΔT tende a zero, Δθ sobre ΔT. Aí nesse momento você olha e fala, professor, mas aquilo ali está parecendo velocidade. Porque está o limite quando ΔT tende a zero. O problema é que quem está no numerador não é ΔT. Quem é que está no numerador? Um ângulo. Dá um nome para aquilo ali. Então aquilo lembra a velocidade, mas quem está no numerador é um ângulo. Pensa no nome disso para mim. Velocidade, quem está em cima é um ângulo. Velocidade angular. Então isso daqui, ô Pedro, é o que eu vou chamar de velocidade angular. Tudo bem? Então a velocidade angular, ela é uma medida do ângulo que o corpo anda em cada intervalo de tempo. E no movimento circular uniforme, a velocidade angular é constante. De acordo? Estamos juntos? Tudo bem, Tiaguinho? Vamos pensar aqui então. Quer ver? Vamos pegar exemplos para nós poder ir embora? Vamos pegar exemplo? Eu vou fazer os exemplos de cabeça, depois eu passo aqui para a Lusa, tá bom? Exemplo de cabeça. Imagina o seguinte, eu tenho um movimento. Imaginando o movimento. A velocidade angular desse movimento é 2π por segundo. Posso falar 2π por segundo, como posso dizer que a velocidade angular é 2π radiano por segundo. Vamos tentar interpretar? O que significa isso? 2π radiano por segundo. Que a cada um segundo ele anda 2π. Só que 2π é o ângulo de uma volta completa. Tudo bem? Entenderam? Fácil, muito fácil ou extremamente fácil? Extremamente fácil? Então vamos começar a complicar um pouquinho. Imagine agora um corpo em movimento, com velocidade angular constante, só que a velocidade angular agora é π por segundo, ou π radiano por segundo. Pensou? Pensa tudo que você tem para pensar e não me fala. Pensou? Pergunta. Quanto tempo demora para uma volta completa? Já demoraram. Quanto tempo para uma volta completa? 2 segundos. Por quê? Π radianos por segundo indica meia volta a cada 1 segundo. Então, uma volta inteira só pode ser em 2 segundos. Entenderam? Então, já estou definindo aqui para vocês uma coisinha. O que é o período? Período. Período é tempo necessário. Só faz sentido falar em período quando o movimento é circular uniforme. Tempo necessário para completar uma voltinha legal. Uma volta. Tudo bem? Tudo bem? Posso tentar outro? Posso tentar outro? Maria Clara, perguntou se posso tentar outro? Imagine agora um corpinho que ele está com a velocidade angular de 4π por segundo. 4π por segundo. Tudo bem? Tudo bem? Quantas voltas que ele dá em 1 segundo? 2. Gente, vocês fizeram isso tão rápido. Vocês são foda. Vocês são foda.
Sabe o que eu acabei de perguntar para vocês? Frequência. Frequência é o número de voltas em 1 segundo. Certo? Frequência dá ideia de número de vezes que você faz alguma coisa. Por exemplo, com que frequência que o Andrei beija? Uma vez a cada 19 anos. Por enquanto. Agora o Tiaguinho de novo? Eu fico uma coisa que eu fico inconformado com o Andrei, ele não ter pego o telefone e não ter entrado em contato com a minha. Eu fico revoltado. Ah, não, mas uma coisa que eu vou falar que eu fico revoltado com o Andrei. Posso ficar revoltado com o Andrei? Com você, Andrei? Posso. Andrei, por que raio você coloca essas coisas que é tão íntima? Você conta pra galera? Não, viu o ato, mas não precisava saber que era a primeira vez do ato. Então, é isso que ele tá errado. É mesmo, Andrei? Então, ó, na realidade aqui, eu coloquei que frequência foi brincar com o Andrei. Bom, brincar até o momento que ele falar que não tá chato, né? Não, brincar é legal quando todo mundo gosta. Mas vamos lá. Eu quis dizer, ali eu escrevi que frequência é o número de voltas realizadas em 1 segundo, mas não é necessariamente em 1 segundo. É em um período, um intervalo de tempo. Então vai aparecer muitas frequências em rotações por minuto, por exemplo, que é o que aparece lá no carro. Quem não tem muita experiência com carro, pega do Augusto, que vocês vão ver. Pelo que eu entendi, é liberado. Tá? Aparece lá em rotações por minuto. Tudo bem? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu... É que eu tô achando que vocês estão muito bons e não tem cabimento vocês estarem bons desse jeito. Vou fazer outra pergunta. Imagine um móvel cuja velocidade angular, também chamada de frequência angular, é de 10π por segundo. 10π radianos por segundo. Rápido, qual é a frequência? 5 voltas por segundo. Ah, não conseguiu, né, Leandro? É só você pensar. 10π. Cada volta é quanto? 2π. 2π, 4π, 6π, 8π, 10π. 5 voltas por segundo. Tá bom? Também chamado, e isso vocês vão ver muito no curso de engenharia elétrica, 5 Hz. Tá? Voltas por segundo, Hz. Tudo bem? Tá. Agora eu quero ver se vocês são bons. Quanto tempo demora para uma volta? É a mesma velocidade? 0,2. Porque, cara, é só... Não sei, como que você raciocinou? Exato. Se ele dá 5 voltas em 1 segundo, quer dizer que 1 segundo foi o tempo necessário para 5 voltas. Então, uma volta vai ser 1/5. 1 dividido por 5, 0,2. Na realidade, o raciocínio do Pedro foi o seguinte, ó. Note que o raciocínio do Pedro foi uma das coisas que eu acho mais estranhas do mundo, pelo menos para mim. Imagina o seguinte, ó. Em 1 segundo, quantas voltas são dadas? 5. Na realidade, então, em 1 segundo, o número de voltas dado em 1 segundo, qual que é o nome de número de voltas dado em 1 segundo? Frequência.
Então, em um segundo, o número de voltas dada é F. Tudo bem? Já o período é o tempo, ó, tempo embaixo de tempo. Período, Andrei, período com T grande, um Tzão. Já o período é o tempo necessário para quantas voltas? Uma volta. Percebe que ali eu montei uma... É isso que eu não entendo. Por que se chama regra de 3? Por quê? Não, porque tem 4. Tudo bem. Tá, mas pode ser regra de 4. Bom, é que... Pegaria mal, né? Já entendi. A não ser que seja um saci, você vai lá, vou calcular uma regra de 3, não pega tão mal quanto vou calcular uma regra de 4. Só que tem outra coisa que agora ninguém vai conseguir me achar a justificativa, que se chama multiplicar em cruz. Você não multiplica em cruz. Isso daqui para mim é um X. Não é uma... Certo? Então, olha só o que o Pedro percebeu. Que T vezes F é igual a 1. Portanto, o Pedro percebeu que o período é o inverso da frequência. Simples assim. Então pode ser meio imediato. Quer ver? Vamos de novo? Hugo, mais uma chance? Vamos lá. Vamos lá, Hugão. Com você, Hugão. Só o Hugo falando, hein? Nós só vamos embora na hora que o Hugo acertar. Já. Hugão, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um corpo que está com a velocidade angular de 20 pi radianos por segundo. Qual a frequência? Tempo. 10 o quê? Voltas por segundo ou 10 Hz. Agora, olha como fica fácil. Se a frequência é 10 Hz, qual é o período? 1 sobre 10. E como é que fica óbvio? Tudo bem? Certo? Pessoal, estamos juntos? Podemos encerrar? Último exemplo do dia. Aliás, assim, você consegue montar um monte de... Eu não vou ficar apresentando trocentas fórmulas, porque tudo você consegue deduzir. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de andar no carro do Augusto, super chique, para aqueles que ainda estão andando de bicicleta, tentando impressionar as meninas... Cara, a turma de vocês, assim como a turma da Civil, vocês têm características diferentes. Me parece que a turma de vocês é bastante unida. E me parece que vocês são até mais amigos do que o pessoal da Civil é. Sabe por quê? Porque o amigo de verdade é aquele cara que fica feliz quando vê o outro se fuder. Você vê que... Ou seja, o Thiago é o cara que mais tem amigo. Não, estou falando sério. O que eu vejo de alegria de vocês quando alguém se lasca aqui. E outra diferença: o pessoal da Civil, eles se unem muito para estudar. Eu não consigo, não sei porquê, posso ser pessoa errada. Mas parece. Não. Acaba em truque e bebida, só isso. Mas começa Mentira, professor. Isso é que eu mandei. foi pra casa dela, truque e bebida. Não, o mundo não é dos que tentam. O mundo é dos que conseguem. Não. Não, eu não faço juízo de valores, não. Cara, quando a galera começa a falar assim, olha que absurdo, o Neymar apronta isso tudo, eu falo, rapaz, se eu com 18 anos tivesse a grana do Neymar, não sei se eu estaria vivo, não.
Eu falo assim, aí agora uma coisa que é muito mais de eu admirar o pessoal da Civil do que vocês, é a capacidade, eu estou falando, não é em demérito a vocês, mas é justamente de admirar a maturidade que eles têm sim e a capacidade de estudar. Eu falo por mim, cara. Eu não tinha dinheiro, eu era um fudido na vida. Eu morava no alojamento e eu estava cagantes e andantes para estudar. Porque, cara, a hora que você entra na faculdade, você vê essa possibilidade de, principalmente, de estar longe de casa, sem ter mãe, sem... Então... É que aí na civil são extremos. Os que não prestam mesmo. Não, eu não conheço os que não prestam. Mas prestam todos. Não. A gente sabe igualar, entendeu? Todo mundo não presta por igual. Não, gente, para mim é muito nítido que vocês são a galera das festas, das bagunças. Cara, tanto que eu não errei. Tanto que eu não errei. Eu costumava brincar muito com os alunos do ensino médio, de que normalmente vocês veem professor, na época eu não tinha doutorado, mas vocês veem que quem pega meu currículo, vê lá, o professor fez 2 faculdades, 2 mestrados, doutorado, imagina que eu era o protótipo do nerdão. Cara, eu era vagabundo. Aliás, eu só fiz 2 faculdades por ser vagabundo. Porque na primeira faculdade, a minha primeira faculdade eu fiz meio no relaxo. Mas assim, eu nunca fui desonesto. Colar, jamais. Jamais mesmo. Não estou fazendo média, não. Então, assim, eu fiz a faculdade, então eu reprovava muito. Eu também porque eu era arrogante. Tipo assim, 5 anos. Era 4. Não, mas você vê o tanto que eu reprovei, cara. Não, porque eu reprovava por preguiça, não era nem por festa. Eu acho que era muito mais por arrogância mesmo, muito mais por prepotência. Eu tinha sei lá, na Unesp a média era 5, e eram 2 provas. Aí eu falei assim, não vou fazer a primeira não, só tirar 10, na segunda já era. Nossa, isso é também. Aí chegava a segunda prova, porque tinha 2, aí que você perdia uma, você fazia a substitutiva. Aí a substitutiva da matéria toda, e substituía a menor nota. Aí eu chegava e não estudava, não, qualquer coisa eu tiro 10 na substitutiva, já era. Aí chegava na substitutiva, puta, não estudei, deixa quieto. Não, se você mostrar meu currículo de física para vocês vão ver que eu não estou mentindo. Vocês vão ver que um monte das minhas reprovações é com 0. É exatamente isso que acontece. Tirando uma vez, que eu fui para tirar 10, eu estudei a noite inteira, falei, cara, vou socar um 10 na prova. Aí eu dormi e perdi a hora da prova. Não, é verdade. Porque, assim, eu estudava bastante. Estudava assim, de pegar 11 horas da noite e ficar até meio-dia. Pegava mesmo. Mas eu não me preocupava em nada. Eu não me preocupava em nada com prova. Eu preocupava em aprender. Só vou fazer a explicação disso daqui. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou fazendo ali? Coroa da bicicleta. Certo? Ó, catraca, né? Ó, R1, tchau, gente. Saíram daqui os que estudam. Ficou o Cadmiel. Não, que você é dos que estudam. Eu vejo que você é dos que estudam. R2. E ficou você, para representar. R3. Ó, vamos tentar entender o que acontece. Quando você pedala, força com que isso daqui e isso daqui girem junto. Certo? Se essas 2 coisas aqui giram juntos, o que elas têm de igual? Se elas giram junto, é porque elas têm a mesma velocidade angular. Gente, gira junto. Tudo bem? Se tem a mesma velocidade angular, tem o mesmo período, tem a mesma frequência. Tá claro para todo mundo? Agora, essa catraquinha e essa daqui não tem como ter a mesma velocidade angular. Elas estão presas por uma corrente.
A corrente faz com que a velocidade, que a gente vai chamar de velocidade linear, seja a mesma. Imagina, por exemplo, um pontinho aqui. Passou 1 segundo. Esse pontinho veio aqui. Vamos lá, Andrei, me fala um valor que esse pontinho andou, por favor. 20 centímetros. Certo? Então, esse pontinho aqui, se ele estiver vindo para aqui, que distância que ele tem que ter andado? Os mesmos 20 centímetros. Porque a corrente mantém esticada. De acordo? Tudo bem ou não? E esse pontinho que está aqui, quanto que ele tem que ter andado? 20. Só que para ele andar 20 centímetros, o que tem que acontecer com o ângulo para ele andar 20 centímetros? Tem que ser maior. De acordo? Olha aqui. Daqui aqui não tem 20. Não, aqui está até grande. Daqui aqui não tem 20 centímetros? Certo? Então aqui o ângulo tem que ser maior, né? De acordo? Por isso que muitas vezes, quando você diminui a marcha da bicicleta, olha aqui, você pedala e parece que não sai do lugar. Porque se esse raio aqui for 10 vezes menor que esse, significa que você precisa dar 10 voltas aqui para que essa daqui dê uma. Entenderam? Já aconteceu você baixar a marcha da bicicleta, pedalar e não sair do lugar? São essas situações. Então, o que são problemas para vocês analisarem? Vou até colocar lá no Moodle o problema desse tipo. Bater o olho num sistema como esse, ou em sistemas de engrenagem, identificar quais são as propriedades que se mantêm. Tudo bem? Perfeito? Então, por hoje